Olá, mais um encontro hoje de ciência e hoje nós vamos falar sobre as reações químicas, né? As transformações química e física. Desde a antiguidade, o ser humano busca identificar as propriedades dos materiais naturais que o cercam, como o ar, a água, as rochas, o solo e os seres vivos. O conhecimento sobre os materiais e suas transformações contribui para o desenvolvimento de produtos utilizados no cotidiano, como medicamento, alimentos e roupa. Os materiais podem sofrer transformações, as quais podem ser classificadas em transformações física e química. Em uma transformação física, não ocorre a formação de um novo material. Já uma transformação química, ocorre a alteração na composição do material, ou seja, a formação de novos materiais. Os materiais podem ser encontrados em diferentes estados físicos. Os mais comuns são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Os materiais no estado sólido possuem forma definida e ocupam uma quantidade de espaço também definido. A mesa, a cadeira, as rochas, a garrafa plástica são exemplos de materiais no estado sólido. Materiais no estado líquido ocupam uma quantidade de espaço definido, mas não tem forma definida. Observe a imagem e veja mais um exemplo do estado sólido Nessa imagem, você vê tanto o plástico que eu compõe o copo, quanto a água que eu compõe o gelo, estão no estado sólido. Nessa outra imagem, você vê aqui a quantidade do espaço ocupado pelo líquido equivale a 1 litro, ou seja, é definida. Entretanto, sua forma se altera conforme o recipiente. Vocês observam que o líquido adquire o formato dos recipientes que os contém. No estado gasoso, os materiais não apresentam forma definida e têm a tendência de ocupar todo o espaço em que estão contidos. O ar que rodeia o estado gasoso, ele ocupa todo o ambiente e sua presença se faz notar ao encher objetos de formato diferente, como uma bexiga, um balão ou uma boia. A gente observa. Nessa imagem vocês observam os balões de festa e a boia de piscina, ficam cheios de ar. No exemplo do copo com gelo, ao ficar fora do congelador, a temperatura da água, que é pura, sólida, aumenta. Ao alcançar a temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius, ao nível do mar, a água começa a passar do estado sólido para o líquido. Isto é, o gelo está sofrendo uma fusão. Se a água pura for colocada no congelador, isto é, líquida, sua temperatura diminuirá e, ao atingir a temperatura de solidificação, que também é 0 graus Celsius, ao nível do mar, iniciará a passagem do estado líquido para o estado sólido, voltando a formar o gelo. Agora, a vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Essa transformação
pode ocorrer de duas maneiras: por evaporação ou por ebulição. A evaporação ocorre de maneira lenta e gradativa. Alguns fatores podem influenciar na velocidade da evaporação, como a temperatura do ambiente, a existência de vento, a extensão de superfície do líquido e a emissão do ar. O exemplo de evaporação são observados na secagem de roupas ou de uma poça de água. O ser vivo também perde água para o ambiente pela evaporação do suor do seu corpo e durante a respiração. A ebulição ocorre de maneira mais rápida que a evaporação. Por exemplo, a água a ser aquecida sob uma chama em determinado momento atinge sua temperatura de ebulição, que é de 100 graus Celsius ao nível do mar, passando do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo é a panela uma panela no fogo. A gente observa muito isso, né? Eu vou mostrar a você. Primeiro nós temos aqui uma poça de água. É possível observar a redução do nível da água por causa da evaporação. E agora a panela no fogo. Quando a água está em ebulição, são observadas bolhas. Essas bolhas surgem quando a água passa do estado líquido para o... A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. A água que está presente no ar, no estado gasoso, ao entrar em contato com a superfície mais fria que ela, passa para o estado líquido, ou seja, sofre condensação. É o que nós observamos aí na imagem. O suco em um copo com gotas de água em seu exterior. Observa assim essas gotículas de água fora do copo. Essa imagem é para mostrar a sublimação. É a passagem do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa. Por exemplo, a água no estado sólido, presente na geleira, pode sofrer, além da fusão e sublimação, passando para a atmosfera diretamente da forma sólida para a gasosa. Essa imagem é da geleira de Peritos Moreno, aqui na Argentina. Isso aí foi tirado em 2018. E essa outra imagem de gelo seco é para mostrar também a sublimação, que também ocorre no gelo seco, um material formado pelo resfriamento de gás carbônico até sua solidificação. Quando esse sólido é aquecido até uma determinada temperatura, ele passa diretamente para o estado gasoso. Esse gelo seco é geralmente utilizado para armazenar materiais que precisam ficar a baixa temperatura, mesmo fora de congeladores. De maneira geral, uma das causas da passagem de um material de estado físico para outro é o número ou a redução da temperatura desse material, quando não há variação de pressão. Essa imagem é para mostrar as mudanças no estado físico e ciclo da água. No ambiente, a água sofre diversas mudanças no estado físico, que pode ser verificada por meio do ciclo da água ou ciclo hidrológico. Esse processo permite o restabelecimento dos reservatórios de água, além de auxiliar no combate da temperatura e da umidade, fatores necessários para a existência
do planeta. Então, a água existe na temperatura, na superfície da Terra, sofre evaporação e juntamente com a água da respiração e da transpiração dos seres vivos, passa para a atmosfera. Fatores como a incidência de raios solares e a ocorrência de ventos podem intensificar esse processo. A água no estado gasoso, ao atingir regiões mais altas da atmosfera, que apresenta temperatura mais baixa, se condensa. As pequenas gotas de água líquida continuam suspensa, formando as nuvens. E pequenas gotas de água se unem, formando gotas cada vez maiores, até que chove. Dependendo das condições de pressão e temperatura, pode ocorrer a solidificação de água. E a precipitação ocorre na forma de granizo. Nas geleiras, além da fusão, o gelo pode sofrer sublimação e a água no estado gasoso pode se concentrar, se condensar e retornar à superfície. A água retorna à superfície da Terra e abastece reservatórios da água, como rios, lagos, mares e oceanos. No solo, a água pode ser infiltrada, ser absorvida pelas raízes dos vegetais ou se acumular nas reservas subterrâneas. Todas as mudanças do estado físico dos materiais são transformações físicas. Isso também pode ser observado no ciclo da água. Não há formação de nova substância, apenas a passagem da água de um estado físico para outro. E falando em transformações químicas, a imagem é uma representação da tela O Alquimista em Busca da Pedra Filosofal, do pintor inglês Joseph Derby, produzida em 1971. Nela, o artista retrata o alquimista alemão Humbert descobrindo o elemento fósforo por meio de evidência de uma transformação química. Aí está mostrando aí o alquimista retratado na pintura fez uma descoberta a partir de duas evidências: a emissão de luz e a formação de gases no interior do frasco. Os alquimistas, de modo geral, eles queriam produzir a chamada pedra filosofal, que transformaria qualquer metal em ouro e curaria todas as doenças do corpo e preservaria a juventude. Nessa época, eles acabaram descobrindo novos materiais que eram identificados por meio de evidência como a produção de luz e a emissão de gás, entre outras evidências que eles tiveram. Evidências de transformações químicas estão presentes no nosso cotidiano e são muito importantes. As transformações químicas acontecem todo o tempo ao nosso redor e no corpo humano. Elas ocorrem quando preparamos um alimento, quando certos objetos enferrujam,
quando fogos de artifício explodem e em muitas outras situações, né? Quando você acende um fósforo, né? Ele vai se queimando, ele vai se transformando em fumaça e em cinza. Também chamada de reações químicas, tais transformações são caracterizadas pela formação de novas substâncias, pela interação entre outras substâncias. Quando acendemos uma vela, o pavio e a área da parafina próxima à chama reage com o oxigênio do ar, formando principalmente gás carbônico e água. Esse é um exemplo de reação química. Ao colocar o copo na vela, se nós formos cobrir a vela, a reação continua acontecendo até que todo o gás oxigênio presente no interior do copo seja consumido. Quando ele acaba, a reação cessa e a vela se apaga. Em uma reação química, as substâncias que reagem entre si são chamadas de reagente e as novas substâncias formadas de produto. As reações químicas no ambiente, algumas reações químicas são essenciais para a vida na Terra. Outras ameaçam nossa existência. Um exemplo, o ozônio, ele é naturalmente destruído na estratosfera superior pela radiação ultravioleta do Sol. Para cada molécula de ozônio que é destruída, um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio são formados, podendo se combinar para produzir um ozônio novamente. Essas reações naturais de destruição e produção de ozônio ocorrem de forma equilibrada. Apesar das suas relevâncias, a camada de ozônio começou a sofrer com os efeitos da poluição crescente provocada pela industrialização mundial. Seus principais inimigos são os produtos químicos como o halo, tetracloreto de carbono e hidroclorofluorocarbono, substância controlada pelo Protocolo de Montreal e que são denominadas substâncias destruidoras das camadas de ozônio. Quando liberada no ambiente, desloca-se da atmosfera, degradando a camada. Bom, por hoje a gente dá uma pausa. Eu deixo o TT para vocês. Aguardo os contatos de vocês no PV e até o próximo encontro. Sucesso!